Boa, boa! Olha nós aqui novamente falando de consciência. A bancada tá diferente, nós mudamos. Tem uma convidada ilustre, tem o meu companheiro de bancada aqui também. Doutora Valquíria, seja muito bem-vinda. Atendeu o nosso convite, né, Ana? Você que Grande interviu prazer. aí esse meio de campo. Sim, grande prazer ter a doutora Valquíria aqui com a gente, né, para um tema muito importante, né, Ela muito veio mais. característica já, né? Característica, Que só dá uma veste a olhada. camisa, né? Já veste a No camisa. Setembro Amarelo. E é Seja isso aí. bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu tenho como missão de vida mesmo, uma missão de alma, fazer psicoeducação e levar saúde mental para o maior número de pessoas. E apesar de todas as circunstâncias, né, a maternidade, o consultório, eu estou aqui hoje para levar esse assunto. E isso vem de uma ancestralidade minha, né? Eu tenho uma tia-avó que eu descobri, eu não conhecia ela, mas eu descobri através de um trabalho terapêutico meu, que eu tive uma tia-avó que foi excluída e ela passou a morar no hospital psiquiátrico porque ela tinha doença mental. E até, né, me sinto muito, eu fico emotiva até em falar sobre isso, né? Porque ela não pôde pertencer ao meu clã por ter uma doença mental, né? Então nós estamos falando de, sei lá, 50, 60, 70 anos atrás. E eu tenho uma identificação com essa causa, Foi né? algo que foi. Imaginemos aí, que seja aquela dor que mais te colocou Na para missão. reverter, né? E hoje eu tenho dificuldade em dizer não a convites onde eu tenho a oportunidade de falar para o máximo de pessoas que, né, puderem ouvir sobre a importância de incluir pessoas com transtorno mental e das pessoas se reconhecerem frágeis e doentes, né, para que elas possam buscar ajuda. Então, esse é o motivo maior de eu estar aqui hoje. É poder honrar uma ancestral minha que não pôde pertencer. Que Uma nobre, causa muito nobre, né? muito nobre. E a doutora vai falar aqui, mas pós-pandemia ficou muito evidente em muitas famílias isso, né? Não foi? Eu acho que a pandemia, ela foi um freio, né? Nós estamos vivendo aí no mundo da era tecnológica, não que eu seja contra, sou extremamente a favor, isso tem facilitado muito, né? Inclusive, hoje eu atendi uma paciente brasileira que está na Irlanda e a comunicação, né, termos a mesma cultura, é muito mais fácil. Então, isso rompeu barreiras. Porém, a pandemia, ela trouxe esse stop, né, pra gente, que a gente estava nessa coisa dessa correria, dessa loucura, e muitas pessoas não se percebiam doentes, elas já estavam doentes. E aí a pandemia trouxe essa percepção onde eu paro e eu começo a me olhar e me enxergar. E com certeza ela também contribuiu para agravamento e para novas doenças, né, psiquiátricas que aumentou muito, né, o índice de procura e de pessoas doentes mesmo nessa época da pandemia, porque foi um momento de muita fragilidade, né, onde as pessoas mudaram suas rotinas, muitos perderam seu trabalho, nós precisamos lidar ali com luto em massa e o medo constante, né, da morte, do fim. Agora sim, uma dúvida, né, que a gente sempre carrega. A pessoa ela já tem uma predisposição para desenvolver, né, um pensamento, né, um problema assim, ou ela acaba tendo com algum ambiente externo, né, na vida dela. Como que acontece? Mais determinante que o gene é o ambiente, tá? A Que coisa. epigenética. A genética, ela tem uma porcentagem importante, em torno de 30%, mas esse gene pode ficar dormente caso você cuide da epigenética, que é o ambiente. E isso inclui os gatilhos, que são diversos e é muito individual. Algo que para mim não me sensibiliza, talvez para você seja um gatilho importante para acordar esse gene, né? Então, o que pode acordar um gene? Maus hábitos de vida, então ausência de atividade física, alimentação desequilibrada, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, ele produz a substância química que o cérebro utiliza para que seja feitas as conexões neuronais e para que a gente tenha equilíbrio emocional. Então, é muito importante cuidar da saúde física.
Saúde espiritual, né? Então, a espiritualidade eu considero um pilar extremamente importante que deve ser alimentado. Aí a gente vai para as questões emocionais e comportamentais, né? Hoje eu tenho visto as pessoas têm, até hoje alguém escreveu no meu Instagram lá, sintomas que podem não ser normais. E ela disse, eu tenho náusea todos os dias. Eu disse, isso pode ser coisas que você tá engolindo. Pare de engolir sapo, senhora, eu falei para ela, né? Porque às vezes a dificuldade de limitar o outro, né? Ela vai trazendo gatilhos pra gente acordar o gene que estava dormindo, né? E a ambiência, o ambiente ele gera influência, né? Então cuidado que você escuta, desde uma música até o mimimi e o trelelê de pessoas que você né, convive no dia a dia, né? Então cuidar e selecionar os ambientes e as mesas que você senta. E dentre outros fatores, né? Então, são muitas coisas que a gente pode incluir nessa epigenética, nessa questão ambiental, e vai ser determinante para que se desenvolva um transtorno mental. É um potencializador, né? Uso de. É igual a doutora falou, né? Acordou o gene, potencializou, o ambiente define. Por exemplo, você citou a pandemia, né? E na pandemia nós tivemos um aumento expressivo do uso de álcool. Álcool, drogas e também de jogos, né? Então, hoje eu faço muito diagnóstico de jogo patológico. Porque as pessoas tiveram ali, né, uma forma de entretenimento e isso gerou um gatilho importante para transtorno psiquiátrico. Desculpa. Interessantíssimo, né? Porque o nosso corpo, ele tem uma química, né? E tudo que a gente pensa, que a gente faz, acaba interagindo, né? O que você come vai pro seu sangue, aquilo acaba fazendo parte do seu corpo, né? Igual você falou do jogo, aquilo ali dispara na pessoa até as telas, né? É uma sensação de prazer. E muitas vezes a pessoa ela fica presa naquilo, né? Acha que o prazer momentâneo ali, que é rápido, fácil. Como que tem sido hoje, assim, a procura para a solução desses tipos de vícios, né? E a gente vai entrar no tema aí, se influencia, né, nos casos de suicídio, a pessoa se afastando da realidade, muita tecnologia, como que tem sido É a essa famosa questão? dopamina, né? Que é liberada, é A gente extremo tem até um carga. livro, né, que eu gosto muito, que é a Geração Dopamina. Então, nós estamos vivendo essa fase onde as pessoas estão buscando o recurso imediato para ativação de prazer. E nós temos isso no uso de substâncias, nos jogos, pornografia, né? Tantas fontes de prazer que são potencialmente autodestrutivas e lesivas. E é muito interessante porque o paciente chega no consultório psiquiátrico quando ele já quer tirar a própria vida. Porque enquanto ele está tendo recursos, vou dar o exemplo do jogo, que foi o que você me trouxe, né? Ele tem o recurso financeiro, ou no banco, ou que seja, né, ali para ele continuar jogando, ele não vai expressar que ele tem feito esse movimento, e ele também não vai assumir que ele precisa de ajuda, porque ele está gerando recompensa, né? E muitas vezes ele vem cheio de dívidas, tá? Então ele já tem financiamento do banco, ele já tem dívida com a agiota e ele já colocou o patrimônio em risco. E aí ele vem muito culpado e até envergonhado, porque muitas pessoas acabam julgando, porque começa com uma escolha. E depois a escolha, ela se torna um vício. E o vício é muito difícil de controlar sem ajuda. E a família acaba se decepcionando com essa pessoa, né? Porque a gente está falando de um pilar importante, que é o financeiro de uma família. E muitas vezes ele vem sem esperança e acha que não tem mais recurso, né? Então, geralmente ele vem trazido pela família numa situação já de risco iminente de morte. Eu tenho vivido isso no consultório, né? Eu já peguei um caso de paciente que veio, inclusive, com a marca da corda no pescoço, porque tinha colocado em risco o patrimônio da família, recebia ligações do banco, de agiotas o tempo todo, e estava sendo completamente julgado, né, pela família como irresponsável, leviano, e daí
né? Alguém da família ali interviu e trouxe para o tratamento e nós conseguimos recuperar ele e resolver a questão financeira, né? Que aí isso vai se estender aí por um tempo, mas é um problema sim, que tem solução. E ele saiu do vício. Que bacana a doutora trazer isso, porque é um assunto. A doutora percebe que é um assunto muito pouco discutido de uma forma um pouco mais ampla, porque são realidades, igual a doutora trouxe aqui. Pandemia trouxe uma mensagem. Opa, ó o alerta. E hoje é comum. A doutora colocou agora esse exemplo financeiro, né? Muito bem colocado. Então, você sente que para debater um pouco mais, ter um centro um pouco mais de informação, que pequenos hábitos estão levando a um final suicida, né? Exatamente. Eu acho que, além disso, né, vício em si, vem outras questões, outras demandas, né? Então, às vezes é um contexto em que a pessoa tem uma demanda até de desemprego, já aconteceu, né? A pessoa ficou desempregada, ficou muito em casa, começou a jogar, viu uma alternativa para ganhar dinheiro, porque o próprio jogo te traz essa recompensa, e aí depois você vai jogando mais, isso vai gerando, né, esse sistema aí de recompensa. E entre outras coisas também, né? Eu acho que muitas vezes isso foi só o que acordou. E aí esse paciente às vezes está usando álcool, ele está envolvido com pornografia, e entre outras coisas, ele se perde de si próprio. E quando a pessoa está com o serviço bem resolvido, ganha-se bem, ela tinha aquela utopia de que um salário bom se resolve muitas realidades, e ela se vê depois da mesma forma, sem uma completa realização, que às vezes atribui muito ao financeiro apenas. Aí cai naquilo que a doutora falou, que é o ambiente, que a pessoa talvez foi também frequentando, que o dinheiro não foi suficiente, enfim. É um dos fatores também, não é? A realização profissional achando que é a solução perfeita. E aí depois ele viu que o dinheiro não é o suficiente, e aí tem o fator ambiente. Daí foi um dos fatores determinantes também. Eu acredito que tem vazios existenciais que a materialidade não preenche, né? Então, não que ter dinheiro leve à doença mental, jamais, né? Porque o dinheiro dá acesso, o dinheiro nos possibilita, inclusive, fazermos doação, ajudar pessoas, né? Mas não dá para projetar que isso vai tapar o seu buraco. E a palavra de Deus diz muito claro isso, né? Quando ele traz aquela passagem do poço, né? Beba da água que vai saciar e matar a sua sede, Sim. tá? Porque é a água do mundo que o mundo traz, você bebe sem sede, porque não existe limite, né? Então, eu acredito que isso me toca muito quando você fala no pilar espiritual. É aí que eu ia chegar exatamente. Esse vazio, quando a pessoa tenta procurar em coisas e não se preenche e vê que antes era desempregado, ganhava pouco, precisa do emprego. Agora tá no emprego, ganha-se bem, mas não tá realizando o sonho. Então, esse vazio existencial aí cai pro lado espiritual, da alma, que daí ali é o ponto principal do ser humano, né? O preenchimento, ele nunca vem de fora, do externo. Eu me preencho internamente e o externo me complementa, me dá recurso, me dá acesso, mas isso não pode ser um fator determinante. Somos seres espirituais no corpo físico e isso não pode nos roubar. Isso tem que ser um meio, algo que nos complementa, mas não pode preencher os nossos vazios. E hoje a gente tem uma tendência a olhar para as perdas e não para os ganhos. E quando você está focado nisso, nada vai ser suficiente. Porque hoje você tem um carro, ok, amanhã você quer um carro melhor. Hoje você tem um apartamento que custou muito para adquirir, daqui a pouco você quer uma casa em condomínio. E por aí vai. Não que isso seja errado, mas muitas vezes, se você projetar a sua felicidade nisso, você vai ver que esse buraco não vai ser preenchido. Curioso também, assim, tem muitas pessoas que elas não dão indícios, né? Fala assim, nossa, aquela pessoa é uma pessoa muito centrada, né? Uma pessoa tem uma cabeça, tipo assim, no linguajar popular, né? Tem uma mente forte, não é uma mente fraca. E de repente,
acontece, infelizmente. A pessoa tira a própria vida. Não sei, talvez problema familiar, um problema financeiro ou amoroso, né? É possível, assim, a família que está ali identificar sinais, porque muitas vezes a gente não vê, né? Ah, tá tudo bem com a pessoa, ela tá passando por um problema, assim, momentâneo, mas ela vai superar, mas de repente, infelizmente, acontece. Como que é essa questão, assim, de ajudar a identificar sinais, às vezes o adolescente, né? Acontece muito, né? Como que o pai e a mãe conseguem, ou assim, a família ali consegue participar para ajudar? Os sinais estão ali, só não enxerga quem não quer. E quando a gente ama alguém, é muito difícil entender que aquela pessoa está numa situação de fragilidade. Vou dar um exemplo de uma esposa que adoece, e muitas vezes ela é o sustento e o amparo daquela casa. E para o marido reconhecer que ela está adoecida, isso também desconstrói e fragiliza ele. Então, muitas vezes, ele não quer olhar, mas a realidade está ali. Né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente e ela me deu vários indícios de que ela tem desejo de morrer. Né? Então, ela me disse que as leituras que ela faz estão todas ligadas à história que levam a essa coisa do pessimismo, de histórias que dão errado. É um sinal. Ela tem lido, ela falou 3 conteúdos de livros para mim, que inclusive deram ideias de como ela cometer suicídio. E os livros estão ali, são livros de uma literatura que trazem pensamentos disfuncionais para ela. Né? O tipo de música que ela escuta. Tá? A forma como que ela tem conduzido a vida dela. Então, ela tem se autoagredido, né? Então, muitas pessoas falam assim, ah, quer se matar, não vai ficar se cortando. Sim, vai ficar. Porque essa pessoa, ela vai se dessensibilizando, né? Então, ela vai testando, ela vai se testando. Porque, na verdade, o desejo dela não é morrer. O desejo dela é aliviar o sofrimento. E Mas- muitas vezes ela usa como recurso à morte. Sim. Então ela vai se desafiando, se desafiando. Então, essa frase, né, de que a pessoa quer chamar atenção, não, ela não quer chamar atenção. Ela quer aliviar a dor, né? E muitas pessoas que cometem o suicídio ou que chegam muito perto, né, as que cometeram suicídio, a gente não vai ter essa resposta, mas quem chegou muito perto, ficou na UTI, depois relata isso. Né? Na verdade, eu tinha muito medo de morrer. Mas o recurso, a única saída que eu vi, a única porta foi sair da vida para resolver esse problema. Ô, doutora, observando isso, em caráter educacional, a campanha Setembro Amarelo, ela veio como não que tivesse que ser a principal, mas veio como um olhar para realidades diárias. Isso aí tem sido muito fortalecedor para vocês, né? Atuantes na área da saúde, né? Com certeza, eu acho que a saúde mental ela tem que ser evidenciada e colocada em pauta de janeiro a janeiro. Mas o setembro, ele é um mês especial, onde a gente dedica, né, um empenho maior para falar sobre o assunto, né? E isso já está na mente, e na cabeça das pessoas que esse é um mês, né, que a gente se volta a olhar Sim. efetivamente para essa causa. E ele, uma vez que criado esse mês, existem campanhas depois que perduram, igual foi falado, anualmente. Sempre tem atendimentos com acompanhamento educativo, redes de apoio sendo treinada para esse ponto que ele até colocou, dentro do ambiente familiar, sinais que às vezes passam desapercebidos, e a rede de apoio é muito importante, né? A educação para a família observar também que tem o alerta, igual foi falado, né? Existem sinais, só não vê quem quer, mas a educação ali para fortalecer e se aguçar do olhar também é importante, né? Então, o setembro foi uma campanha e continuar todos os dias essa observância é de extrema importância para a rede que apoia, né, esse paciente, né? Nós temos o Janeiro Branco também, que é um mês voltado ao tema, né, de saúde mental. Mas eu, particularmente, né, assim, pelo menos uma vez por mês eu estou presente em algum ambiente para falar sobre saúde mental. Isso é uma
faz parte daquilo Missão. que me traz, né, como É a missão, missão. que é levar consciência, né, para as pessoas, para que elas entendam, elas busquem ajuda. E eu tô, assim, eu, né, tô na psiquiatria já há algum tempo, e eu percebo que nos últimos anos isso tem ficado muito intensivo, né? As pessoas estão. É um tema muito relevante, né? Esse mês já é a terceira vez que eu tô falando sobre saúde mental em um ambiente que vai gerar, né, um conteúdo aí para as pessoas terem esse conhecimento. E parece que assim, você falou que está intensificando, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, é porque agora está sendo mais divulgado, mas não, a gente sente, né, que tem mais casos, né? Até as próprias crianças nas escolas, você vê mais casos com laudos, né? Agora, qual que é o momento adequado para procurar ajuda de um profissional? Porque às vezes a pessoa fica lutando, né, sozinha. É igual o motorista que está com sono e ele quer vencer aquilo ali sozinho e fica insistindo. Qual que é o momento seria adequado para a pessoa procurar essa ajuda? Duas observações sobre o que você colocou que eu acho importante, né? Não porque isso é até tem estigma em torno disso, né? Hoje todo mundo é autista, hoje todo mundo tem TDAH, não. Sempre existiu. Houve uma mudança de critérios diagnósticos do DSM-4 para o 5. Então, nós passamos a ter ali uma abrangência maior, porém, antes eram casos subdiagnosticados. Sempre existiu. Hoje eu fiz uma especialização em identificação diagnóstica tardia em mulheres. Por que mulheres? Porque as mulheres têm alguns mascaramentos que a gente fala quando ela tem autismo, nível 1 de suporte, por exemplo, TDAH, e superdotação. Então, ela vai levar um sofrimento ali crônico e muitas vezes não diagnosticado. E aí você trata a comorbidade. São mulheres que vêm com fobia social, com depressão e são erroneamente diagnosticadas, né? Então, essas mulheres tinham autismo na infância, mas não foram diagnosticadas, né? Então, não é que aumentou o número de casos, sempre existiu. O que não era feito era o diagnóstico, né? E em relação à busca de ajuda, qual o momento, né? Eu costumo dizer que entre o normal e o patológico, né, o principal parâmetro é a disfuncionalidade, tá? Então, coisas que habitualmente você fazia, você passa a fazer com mais esforço ou simplesmente não fazer. Porque tristeza, vamos ter, tá? Um dos parâmetros, até depressão, o principal sintoma não é tristeza. Chama anedonia. Anedonia é uma falta de prazer em atividades que antes eram prazerosas, né? E aí vem alteração do sono, alteração do apetite, oscilações de humor, alteração de atenção, concentração. Então, é uma infinidade de sintomas, inclusive físicos, né? Por exemplo, a depressão é uma doença que está muito ligada à fibromialgia, né? Eu vou começar a tratar uma paciente que ela é resistente a tratamento e o que está mais incapacitando ela não é só a depressão, mas o que está vindo associado à depressão, como, por exemplo, a fibromialgia, né, que é uma dor sistêmica, uma paciente extremamente inflamada, né? Então, a gente procura entender esse contexto, principalmente baseado na intensidade dos sintomas e o prejuízo que isso traz para você, né? E isso perdurar, né? Então, uma tristeza, uma falta de prazer, uma alteração de sono, de apetite, que dura mais do que 2 semanas, já merece investigação. Ah, legal. E é mais pertinente iniciar a procura por um profissional da área, seja psicológico, da psicologia ou psiquiatria, mais pelos homens, mulheres, um âmbito de busca, sim, iniciativa. Vou buscar ajuda. Tem Quem, como mensurar? quem busca mais ajuda É, são as mulheres. é. Até porque os transtornos emocionais são mais prevalentes em mulheres, né? Isso inclui o quê? Variação hormonal. Então, mulheres na puberdade, pós-parto, período perimenopausa e menopausa, elas passam por uma variação hormonal intensa, né? Então, as mulheres são mais suscetíveis a transtornos mentais, né? Então, elas já vão, então, automaticamente são as mulheres que buscam, e os homens, eles têm uma certa questão cultural, né, sobre essa polarização do masculino e a autossuficiência, né? O homem, ele tem que ser visto como provedor, como aquela pessoa que está sempre, né, provendo e ajudando e fazendo e não pode ser frágil,
né? Então, a doença mental ainda, infelizmente, é visto muitas vezes como fragilidade. E as pessoas esquecem que o cérebro ele é um órgão que precisa de substância química e de um equilíbrio que é biológico. Não tem a ver com comportamento, não é fraqueza. É uma doença. Então, as pessoas desconsideram, né, que isso seja relativo a uma questão biológica, né? Porque o homem ele vai buscar ajuda quando ele tem uma gastrite, quando ele tem, sei lá, diabetes, hipertensão, né? Mas quando o assunto é depressão, ansiedade, Mental, né? O tema mental ali. o Estresse. mental ele associa muito com a questão comportamental. Muitas vezes ele confunde. É o que te chamou, né? A dor que você teve no ente querido, ao qual os homens parece que são mais resistentes, né? Ah, não, essas coisas não é pra mim, não. É por si só, achar que é muito Isso é frescura. é frágil da minha parte falar isso. Então, acaba ocasionando, né? Um pouco aquilo que a doutora vivenciou dentro do âmbito familiar, a pessoa fica reclusa, afastada do seio ali, enfim. E depois vai ver o homem passou pela mesma situação, depois para procurar ajuda, talvez seja muito tarde, né? E os homens, eles buscam ajuda no momento em que eles estão com um quadro mais grave, né? As mulheres, geralmente, elas buscam mais ajuda e no momento em que o quadro está leve ou moderado. Geralmente, os homens, quando chegam, eles estão no estágio bem grave. E falando sobre suicídio, as mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Porém, os homens conseguem efetivamente Ser o mais evento precisos, morte. infelizmente. Exatamente. Então, eles usam métodos mais lesivos, mais agressivos, e quando eles tentam, o suicídio Fatal. geralmente é efetivo, né? E a mulher, geralmente, ela vai tentar com métodos menos lesivos, então, em porcentagem, a mulher tenta mais, mas o homem executa mais. Entendi. É um tema muito aprofundado, né? E a pessoa que tá com esses pensamentos, às vezes ela acha que o caso dela não tem solução, né? E quais são agora as novidades, os tratamentos que é capaz de reverter toda essa questão aí? O Instituto Humanitar, né, através da psiquiatra e da missão da Valquíria, né, trouxe para Presidente Prudente uma inovação, que são os tratamentos que nós chamamos de neuromodulação e psiquiatria intervencionista. Nós contamos especificamente para tratamento de depressão em quadros graves, refratários e resistentes a tratamento convencional, a infusão de acetamina. A acetamina ela pode ser feita injetável, endovenosa, subcutânea, e nós temos também a via intranasal, tá? E é um recurso importantíssimo e que salva vidas. Esse recurso, ele vem, né, de alguns estudos, robustos, inclusive, que mostram que esse anestésico, que é a acetamina, usado em subdoses, doses mais baixas do que as terapêuticas para induzir a anestesia, causam uma modulação na química cerebral. E o mais interessante é que o antidepressivo, ele demora de 4 a 6 semanas para começar a fazer efeito. Então, um paciente que está sob o risco de morrer, em 4 a 6 semanas ele vai cometer suicídio. Até porque quando você medica, nos primeiras 3 semanas, de 3 a 8 semanas, é a fase em que há mais risco do paciente cometer o suicídio efetivo. Porque quando ele está muito deprimido, a volição dele, que é a capacidade executiva, está tão diminuída, ele não consegue nem executar o ato. Quando você começa o tratamento com antidepressivo tradicional, você melhora a capacidade volitiva, que é essa coisa do ímpeto de fazer a ação, mas você ainda não teve tempo de melhorar o humor deprimido. Então, a fase do início do tratamento é a mais arriscada. E aí eu entro com a intervenção, que é a infusão de acetamina, para que eu possa não internar esse paciente. Ele pode continuar o tratamento dele via ambulatorial em casa. E são 2 infusões semanais durante 4 semanas, de 4 a 8 semanas. E o paciente é muito interessante, porque na primeira sessão, na segunda sessão, ele já tem uma redução importante ou até uma cessação dos pensamentos de suicídio.
Que bacana. E esse efeito, ele não é sustentado, né? Ele não é um tratamento, ele é uma intervenção aguda numa fase de risco. E aí você vai fazer o antidepressivo via oral associado à escetamina. E depois das 4, 8 semanas, que é o tempo que o via oral, a medicação tomada por boca, fez efeito, a gente vai fazendo o desmame do injetável. E com isso o paciente ganha vida. É como se fosse não sei se eu vou saber falar muito bem tecnicamente como ela, mas é como se fosse um paralisador de uma reação extrema. Exatamente. Ele é injetado ali, é um paralisador, paralisou aquela reação extrema. E aí além de depois... paralisar a reação extrema, que seria o ímpeto dos pensamentos de morte e suicídio, ele melhora o humor. Só que esse efeito não vai ser sustentado, por isso que em paralelo nós fazemos o tratamento medicamentoso via oral. Que é o importante para dar continuidade ao tratamento completo. E em alguns casos também, nós temos muitos pacientes que têm muito efeito colateral à medicação via oral, ganho de peso, alteração da libido, não querem tomar medicação ou têm muita sensibilidade. E daí eu trouxe uma tecnologia chamada estimulação magnética transcraniana. Através de uma bobina que produz um estímulo magnético, nós vamos atuar em áreas específicas do cérebro. E no caso da depressão, por exemplo, eu tenho uma região específica, que é o córtex pré-frontal dorsolateral, do lado esquerdo, né? Fica mais ou menos nessa região aqui. Sim. E nessa região eu vou posicionar uma bobina e ela vai emitir ondas magnéticas que vão acordar essa região que está dormente. Nossa, que coisa fantástica. E esse tratamento, fantástico. sim, ele é sustentado. Ele vai induzir a cura. Ah, que bom. Né? Então, a escetamina tira da gravidade, tira o paciente do risco do suicídio. E a estimulação magnética transcraniana, ela vai promover uma neuromodulação para que a gente tenha um paciente curado e reabilitado de forma mais rápida e sem os efeitos colaterais da medicação tradicional. E ele vai ter uma efetividade no tratamento maior. E a gente usa para outros transtornos também, né? Então, ansiedade. A ansiedade é o contrário. É uma área à direita que está hiperativada, ela está muito ativada. O paciente está com medo, está ansioso, excesso de pensamentos. Eu vou colocar o estimulador e ele vai desacordar essa área que está em desequilíbrio. Fantástico. E a doutora está sendo uma das pioneiras aqui nessa técnica tão fantástica e eficaz, vamos assim dizer, né? Porque os resultados têm se mostrado muito eficazes, né? Apesar de ser uma novidade em Presidente Prudente, no mundo ela já existe há muitos anos, né? E ela foi evoluindo. Então, hoje o aparelho, o equipamento que eu tenho, ele é muito moderno, ele não gera desconforto para o paciente, é indolor. Eu tenho pacientes que vai e volta dirigindo, né? Então, o paciente tem autonomia para ir fazer o tratamento sozinho, não precisa de acompanhante, ele vai ficar... É uma terapia de intervenção, mas que ela não é invasiva. Né? Mas é um tratamento validado pelo FDA como padrão A de evidência. Não é um tratamento paralelo ou um tratamento complementar. Ele é um tratamento com nível A de evidência pelo FDA, que é o órgão que regula. Né? A máquina, por exemplo, ela é regulada pela Anvisa. Então, é um tratamento de fato efetivo. Eu pego pacientes que estão num quadro depressivo, não querem mais viver, estão lá sem apetite, sem dormir, muito desprazer, uma disfuncionalidade gigantesca, pacientes na vida produtiva com função executiva prejudicada, afastados do trabalho, e eu consigo uma resposta em torno de 15 a 30 dias. O que com o antidepressivo eu começaria a ter esse efeito com 4 a 8 semanas. É muito bom ouvir essas esperanças para a vida, porque a esperança, sempre todos que programam uma vida comum, longeva, muitos sonham viver muito bem na fase adulta, mais avançada na parte madura, terceira idade, e ter esses caminhos de solução assim, a ciência se graduando de uma forma eficaz é muito prazeroso em ouvir e poder compartilhar com alguém. Por isso que eu acho que essa missão que você tem aí, você está se destacando muito bem nessa
é um desafio também, porque trazer uma técnica dessa é desafiador no meio, né, de vocês, mas é a missão de um dever sendo cumprido em cima de uma dor que foi existente lá no passado, né? Eu costumo dizer que eu sou o sonho das minhas ancestrais. E trazer isso, né? Porque, claro, exige um investimento que não é só financeiro. Existe um investimento intelectual. E o investimento que a gente faz comparando dinheiro e tempo, né? O tempo vai pesar muito mais. E eu tenho tentado equilibrar a maternidade, casamento, empreendedorismo, né? Então, isso tem um peso. Mas quando eu olho para trás e vejo que isso acaba em mim, é recompensador. Que bacana. Fala aí, Renan. Nossa, eu tô aqui de boca aberta. Eu quero ouvir ela falar mais. Tá Que sendo uma pena que a gente tá consulta. é uma consulta. Mas você vê, né? Que interessante. Mexe com a fisiologia, né? Todas as questões externas, né? O ambiente da pessoa, os traumas, né? Que a pessoa não soube lidar com aquilo que é difícil, né? Muitas vezes a pessoa ela se vê dentro de um problema ali que tá afetando a vida dela, uma depressão, às vezes ela não identifica aquilo, né? Um estresse muito grande, ou por outro lado, a ansiedade. Eu vejo pessoas ansiosas, eu consigo identificar assim, nossa, como que essa pessoa ansiosa, né? Parece que nasceu de 7 meses, né? A gente brinca. Mas é um problema que você vê que prejudica a pessoa. E a saúde é algo que não tem preço. O nosso maior patrimônio, a nossa saúde. É algo que não dá pra mensurar. Esse comparativo que ela falou, o fator dinheiro e tempo, a hora que você vê que o tempo é muito. Mais precioso. Faz o significado da tua missão, né? E aí, como que surgiu? Você falou assim, mas essa paixão por essa área, né, de ajudar as pessoas, né, que é uma missão muito nobre. Você lembra assim um momento para compartilhar aqui com os nossos seguidores? Eu escolhi ser uma profissional da ajuda com 6 anos. 6 anos de idade. Eu tenho memórias, talvez até antes, mas eu não tenho memórias, né? Então eu sempre gostei. Foi muito Foi precoce. bem, e eu não tinha familiares, né, nessa área. Venho de família do direito, até você conhece. Conheci em conversa de bastidores aqui, vimos que temos conhecimento em comum aqui. Exato. Estudei com a tia dela no colegial. A minha família vem do direito, ela vem do comércio, né? E eu sempre tive esse desejo, né? Eu acho que isso estava já como uma missão mesmo de alma. E eu faço isso de uma forma muito leve, né? Eu posso ficar atendendo ali no consultório, eu gosto de pessoas e contextos. Eu me interesso por histórias, eu me interesso em olhar para além do aparente, entender o que traz a sua dor. Porque isso pode ser biológico, com certeza. Mas existe algo que vem da epigenética que pesa mais. Então, os meus atendimentos psiquiátricos, eles sempre vão ter um toque terapêutico. Porque eu quero muito que o paciente saia dali e ele possa nós vamos caminhar juntos e ele possa sim ser curado. É claro que tem doenças psiquiátricas que são crônicas. Essas doenças, elas vão exigir um tratamento de longo prazo, ou esse paciente até pode não ter alta. Mas eu quero minimizar os impactos da doença emocional na vida dele. Eu quero que ele use o menos remédio possível. Eu trouxe tecnologias inovadoras para que ele sim tenha acesso. Uma das intenções do Instituto Humanitar foi justamente ser uma clínica com 8 salas, com uma recepção grande, onde as pessoas possam se encontrar. Porque quando um paciente sai da minha sala e ele encontra alguém conhecido, ele faz: "Você também está aqui?" E hoje as pessoas postam que estão lá, e é uma clínica voltada exclusivamente para a saúde mental. E antes, né, e ainda existe esse tipo de consultório, né, e eu ouvi muito, quando eu fui trazer estimulação magnética e acetamina, olha, coloque num ambiente separado, porque os seus pacientes não querem ser vistos, mas eu quero ressignificar isso. Eu quero que o paciente não sinta vergonha por estar no meu consultório. Pelo contrário, que ele possa ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas que precisam de ajuda. Libertação, né? É libertador. E sim, meu consultório
vai ser um ponto Canal de onde... bênção. Sim, Tá é para sendo isso que ele demais. nasceu. Ele tem vida própria, Fantástico, né? fantástico. Através de mim, eu sou só um instrumento, né? E aí é muito bom, porque antigamente os consultórios, eles tinham uma porta de entrada que não era a mesma de saída. Para quê? Para que as pessoas não pudessem se encontrar. No Instituto Humanitar, as pessoas se encontram e elas se reconhecem na dor do outro. E é prazeroso isso aí, a hora que, né, tão precoce ela teve o desvendar da missão. E acontece todo esse... algo concreto ali. Você visualizando tudo isso, é um motivador que você falou, né? Eu vou continuar cada vez mais, que é o caminho certo, né? E dentro da família, você também tem o ambiente familiar, os filhos, você falou do empreendedorismo também. Isso para você faz todo sentido, porque a missão se completa num todo, né? Ainda mais quando tem esses desafios na prática, né? Que para você também é desafiador, o teu dia a dia. E quando isso se completa, faz sentido também, né? Dentro do âmbito familiar. Até mesmo, Roberto, assim, ela tá resolvendo, né, vamos dizer assim, problemas, né, trazendo soluções, dando qualidade de vida para as pessoas, né, e não se influenciando com o problema, trazendo para você, porque é profissionalismo, né? É difícil isso, porque você acaba se envolvendo assim com a pessoa para ajudar ela, entrando no mundo dela. É muito desafiador isso, né? Eu tenho um excesso de empatia, né? Eu sou altamente sensível à dor do outro, né? Não foi à toa que eu escolhi psiquiatria. Então, eu me envolvo muito, tanto que eu escolhi, né, focar em qualidade e não em quantidade. Né? Então, hoje eu não atendo convênios justamente por isso, porque eu quero olhar para você, eu quero saber o seu nome, mas o que está por trás de você. Quero saber, você é filho de quem? Você é casado com quem? Você trabalha com o quê? Qual a sua dor? Qual a sua ferida? E eu quero que você tenha acesso a mim, para que a gente possa caminhar juntos nessa fase que eu falo que é o seu deserto, né? Que eu possa ser usada como instrumento para que você saia dali ressignificado. Então, eu não trabalho com quantidade. Né? Já trabalhei muito, tá? Já trabalhei em CAPS, já fui professora preceptora da residência médica, eu já trabalhei muito tempo em ambulatórios, e inclusive esse mês eu tô surpresa, porque eu tenho feito algumas postagens que não era muito comum, e as pessoas que estão comentando são as pessoas que eu atendi em 2016 num CAPS, em Maracaí, que foi um lugar ali onde eu ressignifiquei muitas coisas, eu aprendi muito, né? E essas pessoas estão usando algumas coisas ali, olha, você foi luz, sabe? Por conta de você eu não morri, porque tinha um pensamento de morte, né? Então eu já servi muito. Já servi em todos os ambientes, né? Hoje, como eu busco, né, o trabalho é uma ferramenta incrível, mas é Deus, eu, a minha família e o meu trabalho. Então eu não posso inverter a ordem e os valores. Então, quando eu decidi maternar, quando eu decidi assumir essa missão, aí eu precisei voltar-me para a Humanitar, né? Servi muito no SUS e, né, claro, uma fonte de renda, uma fonte de trabalho, mas exigia também ali um alto fluxo, não é mil maravilhas, né? Muitos pacientes, pouco tempo para atender, extremamente desafiador, com poucas medicações, poucos recursos, né? Mas eu sinto que o meu servir ali foi impactante na vida das pessoas. Quando que veio essa luz que você coloca de prioridade, né? Deus, essa luz. Porque ter essa luz e trazer para a vida pessoal e profissional é muito importante. Porque quando a gente tem clarificado o nosso propósito, acho que o propósito, a nossa identidade muito bem definida, o nosso propósito para contribuir na vida das pessoas, de cumprir a missão. Quando foi esse momento que você teve clarificado o teu propósito em Deus, depois você traçar essas outras esferas, principalmente, né, essa parte espiritual que tá muito aguçada, é evidente, né? Quando ela fala aqui conosco, os olhos abrilhantam, porque exatamente isso é o que faz sentido para a vida, né? A gente que acredita, né? Muitos vão
Você que está me assistindo, talvez você não acredita muito no divino, mas você há de convir e se observar que tudo tem uma explicação divina nesse universo, nessa máquina. Ainda hoje eu falava com a minha esposa, até mesmo com o Célio, como a máquina humana, Deus foi tão perfeito na sua criação, né? De ter tudo muito. Enfim, fala para nós. Eu sei que eu vou esticar muito, mas seria. Eu gosto de ouvir esse momento. A luz chegou em você. Você falou, poxa, é daqui que eu tenho que partir a vida. Só o imperfeito evolui. Eu sou um ser em iluminação constante. Né? Eu erro, eu falho, eu não sou perfeita, muito longe. Né? Eu deixo falhas em vários aspectos, né? Mas eu tenho certeza que para eu evoluir, eu tenho que reconhecer essa imperfeição, né? E eu acredito que é a minha base, né? A minha base é cristã, católica, então minha mãe foi catequista mais de 20 anos, então ela me levava no carrinho de bebê, então eu sempre ouvia a palavra de Deus, né? Eu sempre vivi isso, mas já tive momentos de estar afastada, não de Deus, nunca, porque eu sou uma fagulha divina. Deus e eu somos um, mas já estive falha, sim, no sentido espiritual, muitas vezes, né? Então, eu sou um ser imperfeito em iluminação. Isso é muito importante, porque as pessoas que tiram a sua própria vida, muitas vezes elas não aceitam o erro de ter cometido um erro, né? Nossa, E mas como tocou num ponto importante. e eu gostaria que você comentasse sobre isso. A culpa é o sentimento mais difícil que eu tenho que administrar no consultório. A culpa maltrata, a culpa sabota, e muitas vezes o perfeccionismo extremo e uma régua muito alta, ela faz com que você não tolere o seu próprio erro. A gente não tolera o do Se outro, cobra mas a demais, gente, né? né? Então, essa autocobrança, esse excesso, né, é muitas vezes o fator que adoece. E muito mais do que gene, tá? Isso vem de um comportamento, e daí vem de verdades que não foram descobertas sobre você e o seu ser. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Nós estamos numa geração em que as pessoas têm muito conhecimento sobre o externo, sobre o outro, mas sobre si muito pouco, porque isso exige coragem de se assumir imperfeito e de mudar comportamentos, né? Então, muitas vezes a culpa vem de um lugar de uma inabilidade em saber quem se é, né? E essa culpa é muitas vezes inadequada. E ouvir isso de alguém que tem autoridade para falar, um profissional de saúde mental, é libertador. Teve um dia que eu atendi um paciente na sexta, né? E eu disse para ele que eu ia na segunda fazer um contato para saber como ele passou, um paciente grave. E a esposa disse assim: ele tá 100%, ele melhorou muito. Foi remédio? Não. Foi acolhimento. Foi olhar. Ele pôde ser ouvido. Acho que isso é o principal. Hoje a gente não tem espaço para ser ouvido. Então, muitas vezes, vem desse lugar do ser escutado só. E isso minimiza a culpa, porque você mostra, olha, e eu, inclusive, não tenho problema nenhum em dizer. Também já falhei nisso. Já passei pelo que você está passando. Saí. Está tudo bem. E o perdão é algo muito grandioso, né? Tanto com o seu próximo, também quanto você auto se perdoar, né? Daquilo que você falhou, muitas vezes você fica se cobrando de algo que já passou, tá lá no passado e está influenciando sua vida hoje, né? Isso tem envolvimento com casos, né, de suicídio. O auto-perdão, ele é mais difícil do que o perdão pro outro, né? Pro externo. Porque muitas vezes você se coloca nessa condição, né, de não aceitar o erro. E o perdão é divino, não é humano. Só perdoa quem verdadeiramente conhece o amor. E o amor, ele só pode experimentar ele quem já foi capaz de perdoar. Muito forte, hein?
Eu tô vislumbrado com essa consulta, educação, é tudo aqui. A gente está com um combo de informação sobre Setembro Amarelo. Então veja aqui, a gente está indo para os finalmente, infelizmente, mas eu já gostaria de estender o convite à doutora aqui para um futuro continuar desse momento, que eu acho que é muito importante, porque Deus deu a vida para que a gente possa, enquanto vivos, passarmos por essa vida desfrutando de todo momento que a vida possa nos dar. E reconhecer que tem canais de ajuda, locais de amparo, momentos desafiadores que a pessoa não pode levar sozinho, compartilhado. Então, tá aqui a doutora compartilhando com a gente o instituto dela, Humanitar, que o próprio nome, né? Eu acho que foi muito bem colocado, né? Humanitar Ele veio de uma Uma- criação ali é humano. Então, tem de humanizado, atendimento isso, mas aí integrativo tem e um toque. humanizado. Tem um toque meio que estrangeiro no nome também aí, eu não sei. Mas é para que a pessoa se sinta. Eu sou humano entrando num local onde, se a humanização tá querendo sair fora de mim, ali vai ser reencontrado. Eu vejo que é esse o propósito que você se colocou ali para, né, entrar a veia empreendedora, porque às vezes é igual você bem disse. Colocar vários atendimentos na rede pública, particular e tudo mais. Tudo bem, dinheiro, mas o tempo do ouvir alguém. Com qualidade, né? Com qualidade, que requer a mente. Para a humanidade, a parte humana da pessoa não se esvair e ser resgatada, tá aqui a solução que a doutora tem, muito bem pensado. Realmente, parabenizo novamente a missão. Eu acho que essa missão, muitos galardões aí que a gente acredita, né? Deus tá te Muitas recompensando. estrelas na coroa. E aqui na vida também, igual você viu relatos de pessoas que foram atendidas contigo lá atrás e hoje dando relatos de que foi um divisor de água, eu acho que é muito prazeroso. Então, doutora, obrigado mesmo por esse Dividir, momento. né, com a gente. Esse momento, pelo convite aceito, a tua agenda apertadíssima, mas esse estar aqui, ver que é chamado mesmo, é missão. É missão. Passa uma mensagem aí para as pessoas que estão interessadas nesse tema, né, que é um tema muito importante, Setembro Amarelo, e que elas precisam, né, realmente buscar essa ajuda. Qual a mensagem que você deixaria para essas famílias que estão passando por problemas, né? Não existe saúde sem saúde mental. Reconhecer que a saúde mental é tão ou mais importante que a saúde física. E buscar ajuda independente das condições, porque hoje nós temos o CAPS para casos mais graves, ambulatórios de saúde mental, consultórios médicos psiquiátrico e psicológico. Então tem uma gama, inclusive aqui em Presidente Prudente, o polo de atenção, né, intensiva à saúde mental, que é o PAI, né, onde é ali um centro para urgência e emergência. Então, é reconhecer e saber que existem essas possibilidades. Hoje nós temos também o CVV, através do 188, onde você pode telefonar de forma gratuita, né, para os pacientes que têm pensamentos suicidas, para eles serem acolhidos de forma muito empática e humana, né, então totalmente acessível, e que nós possamos entender que a nossa essência é a abundância. A escassez, muitas vezes, nós criamos. E nós, essencialmente, viemos para viver a abundância, né? A Bíblia é muito clara em dizer, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, né? E Deus não é homem para mentir. Então, nós precisamos acreditar nessa promessa. É fácil? Não. Não. Nós estamos num mundo onde nós passamos por vários desafios. Mas aceitar ajuda e pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Então, busque ajuda. Você é importante, você é único e sua vida é exclusiva. Vale a pena viver, vale a pena continuar. E você pode ter recursos
para sair da dor através de profissionais, sejam eles psicólogos, psiquiatras, né, terapeutas, espiritualidade, saúde do corpo, atividade física, enfim, né, uma gama de ferramentas que a gente tem para que a gente possa ter uma saúde mental e física plena. Então tem solução. Todos os casos têm solução, né? Muitas vezes a pessoa tá passando por um problema, respira fundo, olha para cima e fala: agora ferrou. Não, não ferrou. Busca ajuda no profissional, porque a nossa saúde é o nosso maior patrimônio, né? Vamos investir na saúde, vamos buscar o quanto antes para não permitir que isso agrave, né? Você fica ali protelando, tentando resolver por si só e acaba agravando mais as coisas, né? Então tem solução, é um tema muito importante. Já deixou aberto o convite aqui. Fantástico. Nós começamos tão com sede do saber aqui, entender bem, e ela nem fez uma apresentação. Nem fizemos, né? Nós nem pedimos para você fazer uma apresentação, mas uma apresentação breve tua aí, qual seria como que eu sei que você mais ou menos fez por vários momentos, se apresentou. Hoje, uma apresentação breve tua, qual que seria, Valquíria? Eu sou Valquíria, eu sou filha de José, Maria, esposa do Júlio, mãe de 3 filhos, um não pôde ficar, né? Foi um aborto que tive, mas está incluso, pertence. Sou médica psiquiatra e é isso, a minha vida, ela tá, né, ao servir, né? Eu acho que eu busco ser um instrumento, servir, não só na minha profissão, né? Porque isso está ligado ao ajudar as pessoas, ao externo, mas sobretudo para que eu possa me iluminar e iluminar por consequência a vida dos outros e principalmente ser luz na vida de quem está próximo a mim, que é a minha família, meus amigos, né? Então essa é a Valquíria. Que show! Bom, desde já, mais uma vez, agradecemos. E curta, comenta, compartilha esse conteúdo importantíssimo, principalmente nesse mês que a campanha está se fazendo em nível, né, nacional, mundial até, mas aqui tem pontos de reflexões muito importantes para o teu dia a dia e saber que tem solução sim para você. Não tem um fim o final do túnel, a luz do fim do túnel apagou. Não, existe saída. Tá aqui a doutora com essa missão nobre para te atender. É muita felicidade, engasgou. Eu também, teve uma hora que engasguei aqui. Certinho? Obrigado, doutora, mais uma vez. Deus abençoe. Boa noite. Igualmente. Top show! Ai, engasgou. É isso aí, curta, comenta e compartilha. Boa, boa!